Os jogadores do Internacional trabalharam com os portões fechados nesta quinta-feira e o dia foi marcado por um evento que trouxe transparência para a gestão colorada. Diversos executivos das mais diversas áreas do clube prestaram esclarecimentos para o torcedor. No primeiro Interconecta, algumas novidades foram trazidas em relação ao processo de combate ao endividamento, sobre soluções para as categorias de base, soluções de novas receitas e também do futebol feminino. A gente fala também sobre o Dia dos Colorados na data FIFA. Ricardo Matias marcou 4 gols pela Seleção Brasileira Sub-20 e Ener Valencia foi a grande notícia do dia, com 1 gol e 2 assistências pela Seleção do Equador. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o dia de treinamentos do Internacional, com os portões fechados no CT Parque Gigante, o Inter trabalhando para o retorno da data FIFA, onde enfrenta a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro só no dia 21 de novembro. Tem ainda os desfalques dos jogadores que estão convocados para as seleções de seus países, o Ener Valencia, o Borré, os dois estão convocados, o Sérgio Rocher também, Ricardo Matias, Gustavo Prado e Luiz Otávio estão na Seleção Brasileira Sub-20. Enquanto isso, o Roger Machado chamou diversos jogadores das categorias de base para participar do processo de treinamentos ao longo desta semana no CT Parque Gigante, tá? Mas o dia ele foi marcado pelo evento Interconecta, que foi uma junção de todos os executivos das mais diversas pastas do Internacional que falaram sobre diversos assuntos ao longo desta quinta-feira. O evento teve a abertura do Conselho de Gestão. Dalton Schmidt falou sobre alguns processos de governança do Internacional e a ideia de ter mais profissionais, mais executivos no organograma colorado. Depois, o Giovanni Zanardo, CEO do clube, falou a respeito das vendas dos direitos de transmissão na Liga Forte União. Falou sobre as vendas que já aconteceram para a Amazon, para a Record TV também, as negociações que existem com a Globo, com outros players, para vender 4 jogos por rodada que a Liga Forte União ainda tem a serem vendidos e a expectativa de que os valores ultrapassem, por exemplo, a marca que era estabelecida pela Libra, que é a concorrente, a gente pode dizer assim, um bloco comercial concorrente ao do Internacional. Depois do Giovanni Zanardo, quem falou foi o Aldoir Pinskoski Filho, que é o CFO, ele é o diretor executivo de finanças do Internacional. E o Aldoir falou especificamente sobre o processo de combate ao endividamento do Internacional, que é a principal função da pasta dele. Ele falou sobre o processo de debêntures, que o Inter está lançando no Conselho Deliberativo e que busca a aprovação e a discussão a partir dos próximos dias para ter, através do processo de debêntures, um importante combate à dívida, uma importante redução, por exemplo, no custo que a dívida traz anualmente em função de suas taxas. E ele falou abertamente e explicou como que se daria este processo. Depois do Aldoir Pinskoski, quem falou foi o Rodrigo Luca, diretor executivo de operações, que trouxe detalhes sobre o processo de reconstrução do Gigantinho, do Estádio Beira-Rio e do Parque Gigante, em função das enchentes. Estruturas essas que estão 100% recuperadas, depois de um processo árduo de mais de 600 funcionários que trabalharam pelo Internacional. Nessas estruturas, em cerca de 45 dias, o Inter conseguiu restabelecer o Beira-Rio, o CT Parque Gigante, o que era o objetivo a partir dos estragos que a enchente trouxe para o complexo Beira-Rio como um todo, tá? Depois do Rodrigo Luca, quem falou foi o diretor executivo de marketing e receitas, Marcos Silveira, que falou sobre a busca do Inter por novas receitas através de um inventário digital importante. O Inter tem 10 milhões de seguidores em suas redes sociais e a ideia é comercializar e atingir
novos clientes através de vendas neste inventário digital que o Inter possui. Além disso, mapear também o perfil dos sócios torcedores para que eles possam ter um conteúdo mais próximo de si a ser consumido. Marcos Silveira também falou sobre o processo de negociação com um novo patrocinador master, que deve acontecer de fato. Ele não admitiu isto abertamente, mas deixou claro que existem negociações acontecendo com o Banrisul para a mudança do modelo de parceria entre Inter e o banco, justamente para o Banrisul deixar o espaço master da camiseta, porque é um mercado que está inflacionado e outras empresas devem investir nisso no internacional. Depois do Marco Silveira, quem falou foi a Luísa Parreiras, que é diretora executiva do futebol feminino. E ela falou sobre todo o planejamento, desde a base do futebol feminino até o profissional, a busca pela manutenção do orçamento, o quanto o Inter conseguiu arrecadar com vendas importantes e vendas históricas, como a da atacante Priscila, nesse ano de 2024, uma jogadora formada nas categorias de base do Internacional e que foi vendida para o exterior por uma Babilônia de dinheiro para os moldes do futebol feminino. E o crescimento desta modalidade que está acontecendo a partir também do processo conduzido no Internacional. Depois da Luísa Parreiras, quem falou foi o Jorge Andrade, diretor executivo da base do Internacional. Falou sobre diversos processos que o Inter possui em suas categorias de base, explicou como funcionam os processos de captação de jogadores espalhados pelo Brasil, observadores espalhados pelo território nacional, falou sobre os processos de identificação dos melhores talentos, monitoramento desses melhores talentos dentro da estrutura do Internacional, o Projeto 360, que aborda todas a multidisciplinariedade dos jogadores do Internacional, sobre a atuação deles na escola, a atuação deles física, a atuação deles técnica, tática e uma observação de perto em cima de cada jogador. Treinamentos individuais que acontecem com jogadores da base quando se percebe algum tipo de deficiência técnica no cabeceio, nos passes, no cruzamento, como é feito este processo, tudo foi esclarecido pelo Jorge Andrade em sua apresentação. E depois, quem falou foi o André Mazzuco, executivo de futebol do Internacional, que traçou o organograma do departamento de futebol do clube, as metas do departamento de futebol do clube, os processos que estão sendo revisitados, revitalizados pelo novo departamento de futebol do clube, que foi reorganizado a partir da chegada do André Mazzuco, a partir da chegada também do D'Alessandro, do José Olavo Bisol, e o Mazzuco falou, explicou tudo isso. Depois foi aberta para perguntas, todos os executivos estiveram ali abertos para perguntas, mas foi um evento muito interessante, onde vários conteúdos mais explicativos a respeito de tudo. Eu passei por cima de tudo, tá? Mas eu vou fazer conteúdos que aprofundem mais o que foi tratado neste Interconecta ao longo dos próximos dias, porque foi de fato muito produtivo o evento lá no estádio Beira-Rio, tá? Depois, eu quero falar a respeito do dia dos jogadores do Inter na data FIFA. Ricardo Matias arrebentou pela Seleção Brasileira Sub-20. Em amistoso contra a equipe do Fluminense, o Brasil Sub-20 venceu por 6-0 o Fluminense Sub-20, com 4 gols de Ricardo Matias, que começou como titular no time treinado por Ramon Menezes e marcou 4 gols. Impressionante a atuação do Ricardo Matias. Quem sabe ele pode voltar a ser observado pelo Ramon Menezes com esse desempenho, pensando em Mundial Sub-20, pensando em Sul-Americano Sub-20. Isso pode ser importante para a valorização do jogador, uma atuação de luxo, de gala do Ricardo Matias pela Seleção Brasileira Sub-20. Quem também teve uma atuação de gala foi Ener Valencia, que na vitória por 4-0 do Equador sobre a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Ener Valencia desencantou. Marcou um gol de pênalti e deu 2 assistências maravilhosas para o Equador. Conduziu o Equador na goleada sobre a equipe do Bolívia pelo placar de 4-0. O Ener Valencia, que a gente tanto fala, está precisando retomar essa confiança. Uma atuação importante dele pela seleção do Equador pode ajudar bastante esse processo de melhora dele no ambiente também do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar algumas odds dessa sexta-feira, por exemplo, Uruguai e Colômbia, odd do Uruguai 2.45, empate 3, Colômbia 3.25. Esse jogo aqui é importante porque jogam Rocher e também Borré. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla, tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembrando que a KTO é para tu te divertir, proibido para menores de 18 anos, apostas podem fazer com que tu percas dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!